Olá para todos. Vamos mais uma vez hoje estudar um pouquinho mais o nosso Evangelho. Vamos falar um pouquinho do Livro dos Espíritos. E o nosso tema hoje é a lei do trabalho. Nós vamos falar o porquê de trabalhar, o porquê de repousar, o porquê de ter limite. E o Livro dos Espíritos traz, na forma de perguntas e respostas, esclarecimentos para esse assunto que é tão importante e que eu vou estar comentando assim que nós começarmos a falar desse tema. Mas antes vamos todos pedir a proteção dos nossos irmãos, nossos protetores, nossos mentores, e fazemos a nossa oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus. E aí vamos para a pergunta. Esse é o capítulo 3, Lei do Trabalho, do Livro dos Espíritos. E aí a pergunta 674, ela trata a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Eu diria que é uma lei natural. E por que nós precisamos todos trabalhar, sermos úteis, fazermos alguma coisa? Porque é através dele que nós temos a grande oportunidade de nos melhorarmos. Aí pergunta, mas Beatriz, como? Primeiro, eu desenvolvo uma disciplina para um aprendizado de alguma coisa que eu saiba fazer bem, para poder trabalhar. Segundo, nesse meu trabalho, eu tenho a condição de me relacionar com os chefes, com subordinados, com equipe, com pessoas de vários tipos, várias preferências, várias personalidades. E isso nos proporciona e nos promove a nossa possibilidade de aprendermos, ouvirmos, compartilharmos, concordarmos ou não, mas a conviver de forma harmônica, claro, para esse nosso crescimento. Então esse trabalho torna para nós essas características imprescindíveis. E eu, sabendo fazer uma coisa, aprendendo, eu tenho que ter disciplina para isso, eu tenho que ter me esforçado, eu tenho que ter me dedicado. E isso traz para nós também esse aprendizado das nossas habilidades, a nossa condição de sermos úteis com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós investimos para sermos melhores. E o livro fala assim, é isso mesmo, porque é uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. E é aquela coisa, eu trabalho mais, eu quero um cargo melhor, eu quero ganhar mais, eu quero viver melhor, e assim eu vou, de tempo em tempo, ou até às vezes com muita ganância, com muita querendo chegar, como diz na gíria, né, com muita sede ao pote, mas muitas vezes não nos damos bem. Por quê? Porque tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua condição para chegar onde nós pensamos, onde nós desejamos. Nada errado em crescer, em se dar bem, em ganhar bem, jamais. Isso é bom, isso é ótimo. Mas a pergunta é como chegar até lá de uma forma que seja justa, equilibrada, transparente, e que eu não atropele ninguém para poder atingir esses meus objetivos de uma outra forma. E ele fala assim, não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais. Ele fala que não, que toda ocupação útil é um trabalho. Exemplo, eu já me aposentei, eu não estou trabalhando mais, ou eu sou muito jovem para trabalhar, mas eu cuido da minha avó, eu ajudo a minha mãe, eu tomo conta do meu irmão. São atividades, são trabalhos que são extremamente úteis e que nos ajudam muito a ajudar, além a nos ajudar no mundo, a ajudar os outros
e nos ajudar, por quê? Porque estamos desenvolvendo alguma característica nossa, alguma competência nossa. E podemos, com o passar do tempo, nos melhorarmos e sermos até usar isso depois como um trabalho. Por que não? Ele diz assim, o trabalho trabalha como corpo. Ele precisa estar sempre em movimento no sentido de produzir, de evoluir, de não parar essa nossa condição, essa nossa energia para objetivos cada vez maiores e com isso, obviamente, burilarmos o nosso espírito, que é o nosso grande objetivo, porque quem rege esse corpo é o espírito. Então é o espírito que rege o corpo e não o corpo que rege o espírito. E aí nós precisamos cada vez mais melhorarmos como seres aqui encarnados. Porque o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. O nosso espírito tem aí a nossa mente, a nossa razão, que tem a nossa inteligência. E para cada vez mais nós aprimorarmos, nós precisamos desenvolvê-la. E para desenvolvê-la, nós temos que cada vez mais estimulá-la a aprender. Aprender coisas diferentes, aprender coisas que são do nosso interesse como trabalho, como coisas que nós gostamos de aprender. Então, ou seja, tudo isso é um esforço que para nós só significa crescimento. Pode ser considerado como uma expiação? Pode sim. Tem pessoas que dizem que trabalham demais, trabalham além da conta e dizem que não é bem isso. Então, algumas vezes nós viemos, provavelmente por outras encarnações, não temos feito nada de útil nessa vida e viemos essa proposta com a finalidade de trabalhar para recompensar ou reequilibrar aquilo que nós deixamos de fazer em uma outra encarnação. Então, muitas vezes ele pode ser uma expiação, sim. E ele fala assim, sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência, porque nós precisamos ter um objetivo. Se não tem objetivo, se não tem alguma coisa que é para mim caminhar, seguir para frente, por que eu vou trabalhar? Por que eu vou me esforçar? Se eu não vou ganhar nada com isso. Então, o trabalho é o nosso estímulo, é o nosso alimento de cada vez mais alicerçar e consolidar ou crescer essa nossa inteligência, nossa capacidade de fazer tantas coisas, essa capacidade de nós conseguirmos olhar ao nosso redor e aprender com tudo aquilo que nós desenvolvemos e melhorar até a nossa convivência. Porque tenho certeza que todos de nós, em algum momento, no trabalho que teve, um chefe, um parceiro, um time, e não concordou com todo mundo e nem com o mundo concordava com você. E você teve que, muitas vezes, às vezes sair do emprego porque não se deu, ou você teve que se aperfeiçoar, melhorar muito para poder liderar ou conviver com as pessoas com quem você trabalha. E até hoje você pode ter diferença. Eu digo assim, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas conviver, sim, ainda mais no ambiente de trabalho. E nós dependemos, no fundo, um do outro. Precisamos contar com o outro, porque as áreas, tantas vezes, elas são dependentes uma da outra. E para um trabalho final, para uma experiência final de um cliente, uma experiência final de um colaborador, precisa haver essa união entre ambas as partes, que é o nosso grande desafio, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal. E ele fala assim, por isso o trabalho não deve ser o sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Então, nós trabalhamos e somos remunerados por isso. Nada mais justo que usamos o nosso tempo, usamos a nossa capacidade, a nossa condição, para poder receber em troca aí, para podermos ter o alimento, ter a casa, ter, enfim, as coisas que nós buscamos aí de prazeres, etc. Aquilo que é muito fraco no corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho, o que é muito bom, o que nos é bastante rico em relação a termos essa oportunidade. Porque a própria natureza provê todas as necessidades dos animais. Tudo trabalha na natureza. As árvores, as plantas, os animais, todos têm aí a sua função, a sua condição. Eles dizem assim, os animais trabalham como tu, mas seu trabalho, como sua inteligência, é limitado ao cuidado da sua conservação.
Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto que no homem ele tem um duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é divino, maravilhoso, que a nossa inteligência aí traz e podemos usufruir para sermos melhores e possamos compartilhar e dividir a nossa condição de espírito encarnado com os outros. No fundo é uma dádiva poder conviver com o outro, cada um na sua condição. E o nosso grande desafio é essa aceitação. Aí nós vamos entrar um outro tema aqui na nossa proposta de hoje. E ele diz assim, que é também uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. O animal tem a condição dele de conservação. Ele não tem a nossa inteligência, né? Ele está num grau de evolução inferior ao nosso por ser um animal e nós por sermos humanos dotados aí de inteligência. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado de sua conservação, entendo o fim a que se propõem trabalhando, mas eles são inconscientemente e tudo provendo suas necessidades materiais, agentes que facundam os desígnios do Criador. Eles têm o seu propósito. E seu trabalho não concorre menos ao objetivo final da natureza, se bem que, muito frequentemente, não descobris o resultado imediato. Eles têm a sua função. Eles têm em manter o equilíbrio do ecossistema. Então, ele tem interagindo com as plantas, né? Com a vegetação. Nesse ecossistema, eles promovem esse equilíbrio, muitas vezes por comer os insetos, por cuidar de várias pragas que atacam lavouras, vários outros objetivos. E também, vamos não nos esquecer, os animais são grandes companheiros nossos, que nos enchem de carinho, nos enchem de afeto. E para muitos é uma forma de desenvolver o amor, de fazer essa troca entre o animal e você. E ele nos enriquece demasiado. Quem que não gosta de um cãozinho, de um cachorrinho, de um gatinho, enfim, um animal que nos ama de uma forma tão incondicional. Nos mundos mais, a pergunta 678, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho. Ele diz que, no caso, não. Dependendo do mundo, se ele é mais evoluído, nós temos necessidades maiores ou menores. Eu acho que a nossa necessidade de trabalho, ela muda. Ela, de repente, se eleva para graus, de repente, menos braçais, menos a força física, mais a nossa inteligência, mais as nossas habilidades que desenvolvemos. Então, tudo depende da condição desse mundo, ser mais ou menos evoluído. E ele diz assim, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Então, se nós precisamos usar mais a nossa inteligência, nós provavelmente vamos ter trabalhos muito mais intelectuais, muito mais de conhecimento. Outros vão precisar muito mais mão de obra, né? Pedreiro, marceneiro, aqueles que usam muitas vezes da sua corpo físico para poder fazer a sua atividade, ou seja, desenvolver o seu trabalho. E ele diz assim, mas não creais com isso que o homem fique inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. E é um assunto que eu me vejo muitas vezes pensando, né? Eu tenho assim, para mim é claro que nós viemos aqui para ser útil. Nós viemos aqui para servir. Quando nós não temos essa proposta, essa condição, eu dizia assim, que esse objetivo de servir, eu pergunto, o que dá para ter uma vida tranquila, folgada, parada, não preciso de nada, me autossustento, tenho uma condição boa material, tenho tudo, e eu sirvo para quê? Quem eu ajudo? Quem eu compartilho? Quem eu troco? Quem eu auxilio? Aquilo que eu agrego? Ou com a minha capacidade intelectual, com a minha capacidade física, o que eu faço por outro? Então eu tenho lá uma vida fútil,
E quando eu penso na vida fútil, eu falo, nossa, quantas pessoas às vezes querem alguém para desabafar, alguém para te ouvir, e não tem ninguém. E eu pergunto assim, escutadores, os cuidadores, os escutadores, os ouvintes, aqueles que escrevem as cartas para as pessoas que não sabem, olha, você sempre é capaz, todos nós somos, de descobrir uma habilidade, uma capacidade que você tem em ser útil. Tem que querer. Né? Ou ser fútil é que você tem tudo isso e muitas vezes não usa para nada porque você diz que não precisa. Eu pergunto, quem gosta de ficar a vida inteira não fazendo nada? Ah, é gostoso no primeiro mês, no segundo mês. E aí depois? Depois você fala, pô, não tem mais graça. Você começa a criar problemas, começa a criar inculcações na sua cabeça. Por quê? Porque você não tem o que pensar, você não tem o que fazer, você não tem um objetivo, você não tem uma ocupação. E ele fala bem claro aqui, né? O homem que possui bem suficiente para assegurar sua existência está isento da lei do trabalho. Estamos exatamente falando disso. Ele fala aqui, do trabalho material, sim, mas não da obrigação de se tornar útil segundo as suas possibilidades. É aí que está a nossa grande oportunidade de estarmos cada vez mais aperfeiçoando, porque ele acredita que é uma forma de nós aperfeiçoar, é uma forma de aperfeiçoar nossa inteligência, ou a dos outros, porque muitas vezes levamos a nossa capacidade, né, de questionamentos, a capacidade de análise, e colocamos para o outro, para que ele também desenvolva, levando perguntas, levando questões, fazê-lo pensar, fazendo refletir sobre questões que vão servir para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. E ele diz assim, se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes para assegurar a sua existência não está forçado a se sustentar com o suor de sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto ao seu adiantamento, que lhe dá mais oportunidade para fazer o bem. Então, se você não precisa trabalhar, usar sua força física, com certeza você veio para usar a sua inteligência, a sua condição intelectual. E aí que tá. Quantas transformações você pode ser numa palavra, num apoio, numa escuta, numa ajuda, num acompanhamento, enfim, naquilo que uma outra pessoa tantas vezes precisa e não tem. E você pode ser, sim, essa pessoa que faz alguém refletir, alguém se questionar, alguém olhar para dentro e ver, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou indo para o caminho que eu deveria ir? Será que as entregas que eu estou fazendo são as melhores entregas? E aí, com quem vamos dividir tudo isso? Com quem vamos compartilhar? Com quem vamos trocar? Porque no fundo é uma grande troca que nós temos o tempo todo a oportunidade de fazer. A pergunta 680 diz, não há homens que são incapazes para o trabalho, qualquer que seja, e cuja existência é inútil? Jamais. Deus é tão justo que não condena a ninguém a ser inútil. Essa escolha de ser útil ou inútil depende de nós. Está aí no nosso livre-arbítrio. Então, a condição que tivermos, sejamos com deficiência, uma deficiência física, intelectual, nós sempre temos a condição de desenvolver outra para podermos aplicar e sermos úteis aí nessa vida. E ele diz assim, Jesus quer que cada um se torne útil segundo as suas faculdades. Ou seja, presta atenção, você tem aonde levar para o outro aquilo que ele precisa. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os seus pais? Eu diria que certamente. Isso é uma cadeia. É uma cadeia onde você está aqui porque alguém te ajudou, porque alguém cuidou, e você merece eu não diria nessa gratidão, eu diria assim, essa reciprocidade aos seus pais que te criaram, que te puseram no mundo. Ele diz assim, certamente, como os pais devem trabalhar para os seus filhos, e é por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que
essa afeição recíproca nos desperte, nos coloque a responsabilidade da reciprocidade, de vou dar de volta aquilo que eu recebi. Melhor ou pior, não importa, é na condição que eu tenho. Mas essa relação de afeto nos faz com que eu busque fazer essa reposição sem sombra de dúvida. Então ele diz assim, a fim de que os membros de uma mesma família fossem levados e se entreajudarem mutuamente, o que é muito frequentemente desconhecido na vossa sociedade atual. E aí ele questiona, né, que isso muitas vezes não tem acontecido. Acha que os pais envelheceram, eles viraram um estorvo, eles viraram um peso, e eu não quero mais saber disso, é muito trabalho para mim, porque agora eu sou jovem e eles são velhos. Então assim, olha a nossa condição, a nossa cuidado de não virar isso num karma. Por quê? Porque nós temos essa responsabilidade sim, que nos foi colocada, e essa afeição nós procuramos mantê-la e que ela seja de caminho de mão dupla. Então é um assunto que nós devemos sempre refletir, o quão o trabalho enobrece e dignifica o homem e o quanto que ele nos faz sermos pessoas melhores e sempre desenvolvendo. Então, agradeço por compartilhar com vocês hoje um pouquinho e vamos pensar com muito carinho o quanto que nossos pais realmente já fizeram por nós e quanto que eles merecem o nosso carinho e a nossa gratidão. Até mais. Obrigada.